Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo todas as quartas-feiras. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de direito digital, a respeito de direito empresarial e hoje o nosso tema é um tema muito bacana, o nosso tema é escritório digital. Fiz até uma colinha aqui para mim, para eu não esquecer nada do que eu tenho que falar para vocês. Vamos falar um pouquinho a respeito do que seria esse escritório digital e como é que a gente trabalha com isso e por que é tão indicado, né? Eu fiz uma live dizendo que, na minha opinião, a melhor maneira de se iniciar uma carreira é no 100% digital. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que nós temos hoje uma oportunidade que não existia antes, que é um escritório 100% digital. Mesmo antes da pandemia, eu já trabalhava muito com escritório digital, mas alguns clientes eram muito reticentes, eles acabavam não querendo fazer reuniões online, queriam a presença do advogado, ou então queriam ir até o escritório, então era muito mais difícil você ter um escritório 100% online. Com a pandemia, isso mudou, porque as pessoas tiveram que se comportar de uma maneira diferente. Então não tem como, né, você dizer que você não vai fazer uma reunião online, que você não vai fazer um atendimento online, porque hoje a realidade que nós temos é uma realidade muito diferente do que nós tínhamos antes da pandemia. Isso é algo que precisa aparecer para os advogados, que os advogados precisam identificar como uma grande oportunidade. Porque antes, quando você pegava a sua carteira da ordem, eu tenho que parar de falar carteirinha, né? Eu tenho uma mania de falar carteirinha, mas não é diminutivo depreciativo não, tá? É só maneira de falar mesmo. Quando você pegava a sua carteira da ordem, você precisava ter um dinheiro guardado, precisava alugar uma sala, a sala tinha que ter uma secretária, o lugar precisava ser um lugar agradável, né? Então, quem era o bom advogado? Quem tinha um escritório físico, um escritório bonito, mesa de mármore, né? Aquelas coisas, aquelas estantes de livros gigantescas que eram caríssimos, né? Para que as pessoas vissem isso e dissessem, olha, esse cara, é um bom advogado, é alguém que tem sucesso, isso e aquilo. Hoje a realidade é totalmente diferente, nós temos que ver isso como uma oportunidade. Veja só, a pessoa pode se formar, pegar a sua carteira da ordem e começar a trabalhar sem grandes investimentos. Então nós precisamos focar nisso. Dá para ter um escritório 100% digital? Dá para ter um escritório 100% digital, sim. Aí você vai dizer, professora, mas você está falando isso porque você tem o seu escritório físico, você está gravando aí do seu escritório físico. Realmente, eu tenho escritório físico, mas eu não comecei com um escritório físico. Mesmo antes da pandemia, mesmo lá atrás quando eu comecei com um escritório em casa. O problema é que não havia uma aceitação tão grande por parte dos clientes do meio digital. Ainda causava muita insegurança, muita dúvida. Então, as pessoas ainda exigiam aquele contato físico que foi relativizado com a pandemia. Então, hoje nós estamos num momento muito mais propício para isso. E o que eu preciso para o meu escritório digital para que eu seja vista? Porque eu disse que antes o profissional era reconhecido por estar num bom lugar, ter um bom escritório, ter um local, era algo palpável. E hoje, como é que eu sou reconhecido falando de escritório 100% digital? Primeira coisa, você deve estar onde as pessoas estão. Onde as pessoas estão? Nas redes sociais. Eu já disse e repito que as redes sociais, quando foram lançadas com o intuito de serem redes de relacionamento para unir pessoas. Mas esse objetivo sempre foi um objetivo para indicar uma finalidade maior. Qual era a finalidade maior? Eu junto pessoas no mesmo lugar para fazer negócios. Então a ideia, a princípio, era uma rede de relacionamentos. Eu vejo a vida de um, vejo a vida do outro, vejo quem casou, quem tá namorando, quem teve filhos, ou seja, eu reúno pessoas. Reúno pessoas para quê? Para ficar vendo a vida dos outros? Não, reúno pessoas para oferecer produtos e serviços. Reúno pessoas para transformar o que a princípio chegou apenas como uma rede de relacionamento em uma rede de negócios, tá? É muito do que acontece em outros meios, por exemplo, por que assiste novela? Porque a novela conta a história da vida, todo mundo gosta disso, todo mundo se reúne para assistir, e aí eu pego aquele horário e faço o quê? Faço uma propaganda, faço um merchandising e assim por diante. É a mesma ideia, só que repaginada. Então eu trago a ideia das redes sociais, eu movimento ali um grande número de pessoas para oferecer produtos e serviços. Então você, como advogado, precisa pensar nas redes sociais
como um local de trabalho, como uma vitrine para o seu trabalho. Se os seus clientes estão nas redes sociais, você também precisa estar nas redes sociais. E de maneira adequada, tá? Tem um monte de advogado que você entra lá nas redes sociais, só tem mensagem motivacional, só tem fotinho de final de semana, né? Só tem ostentação. A ideia não é essa apenas. A ideia é que você coloque os seus serviços, que você passe informações relevantes, que você construa uma autoridade na área que você atua. Como é que eu vou construir uma autoridade nas redes sociais na área que eu atuo? Lembra que eu sempre digo para vocês que você precisa ver o seu escritório como uma empresa. Vendo o seu escritório como uma empresa, você precisa oferecer os seus serviços como uma empresa ofereceria, ou seja, com qualidade, com clareza e alcançando aquilo que as pessoas precisam, ou seja, você precisa dar resposta às principais dores do seu cliente, você precisa falar sobre os principais temas de atuação que você trabalha, de uma maneira que, ao publicar na internet, você seja reconhecido por aquele tema. Quando a pessoa tiver um problema de direito digital, tive um problema com a assinatura de um contrato, ela vai lembrar, poxa, a Alessandra já falou disso, ela já falou de assinatura digital, ela já falou de assinatura que tem certificado ICP Brasil, ela já falou que alguns órgãos públicos aceitam outros tipos de assinatura e outros não. Então a ideia é que você publique estrategicamente nas redes sociais sobre os principais pontos que você trabalha, de uma maneira que a pessoa, ao lembrar daquele tema, identifique você como uma autoridade naquele assunto. Como é que eu faço isso? Você vai publicar estrategicamente. Uma dica que eu sempre dou para quem está lá no Consultores do Digital precisa ter Instagram e precisa ter Facebook. São duas redes diferentes que atraem públicos diferentes. Então é importante que você tenha presença digital nessas duas redes sociais. Você precisa lá na sua bio definir com clareza qual é o seu trabalho, qual é a sua área de atuação, de uma maneira que a pessoa que entre no seu Instagram, no seu Facebook, saiba exatamente quais são os temas que você trabalha. Saiba exatamente qual é a área que você atua, para que ela comece a identificar o seu nome com aqueles temas que você está publicando. Aí eu vou publicar qualquer coisa que vier na minha cabeça? Não, você vai publicar estrategicamente para atender as dúvidas daqueles temas que você trabalha. Então, você trabalha com relação a registro de marca, você vai começar a fazer publicações específicas sobre aquele tema. Tô vendo por aí a Elizabeth, o seu Insta tá muito legal, viu, Elizabeth? Ela faz parte do Consultores do Digital, tô acompanhando as publicações, ela tá publicando um monte de coisa de trabalhos que ela realiza. Tá muito bacana, viu? Beijo pra você. Então, você vai começar a publicar estrategicamente o seu escritório, a sua empresa. Você precisa alcançar pessoas específicas e você precisa criar autoridade com base nos temas que você atua. É esse vínculo do seu nome, da sua imagem com o tema que vai fazer com que as pessoas identifiquem você como alguém que pode ajudá-las quando aparecer um problema. É importantíssimo que você liste os temas que você vai fazer e que nesses temas você identifique quais são as principais dores. Então, por exemplo, você vai falar sobre contrato trabalhista. Tem contrato seletista, contrato de trabalho. Contrato de trabalho tem alguns tipos de contrato de trabalho. Tem o seletista, que é o mais conhecido, que é a pessoa que trabalha sob subordinação. Tem o contrato entre a PJ e PJ. Tem a terceirização, tem o autônomo. Você vai falar sobre isso? Vai. Então, você vai atingir uma dor do seu cliente. Por exemplo, você tem alguém que presta serviço na sua empresa que não é registrado e que não tem um contrato nem de autônomo, nem de PJ, você sabe que isso pode gerar um grande risco jurídico para você? Você sabe que a pessoa pode ter uma empresa e emitir nota fiscal, isso vai trazer muito mais segurança se o trabalho não é exercido sob subordinação. Então você vai atacando pontos que você sabe que são dores do seu cliente e vai publicando nessa linha, porque a sua publicação precisa ser uma publicação relevante para o cliente. Ela precisa acender uma luzinha lá no fundo dizendo, opa, aqui pode ter um problema. Opa, eu acho que eu preciso disso. Nossa, dá para fazer desse jeito? Você já pensou em verificar todo o plano de carreira dentro da sua empresa? Será que não dá para trazer uma porcentagem aí de vantagens, de diminuição de custo?
com relação às pessoas que estão trabalhando aí. Então, coisas que as pessoas precisam ouvir e que elas têm de problema no dia a dia. Você já registrou a sua marca? Você acha que isso é muito caro? Você pode estar enganado. Muita gente não registra a marca porque acha que é um processo caríssimo, que está fora da acessibilidade, que as pessoas não conseguem fazer. Não é verdade. Então, você vai começar a publicar conteúdo de relevância, conteúdo importante, vai entregar coisas importantes para essas pessoas, para que você crie uma consciência da necessidade dos seus serviços. Ah, professora, mas isso chama-se marketing? Sim, chama-se marketing jurídico. Bem orientado, bem feito para que você alcance os seus clientes. Vou ter problema com a ordem? Não vai ter problema nenhum com a ordem. Você simplesmente está se organizando de maneira estratégica para prestar os seus serviços para as pessoas que estão precisando dele. Então, isso não gera nenhum problema com a ordem. Pelo contrário, marketing jurídico, se bem feito, não gera problemas para ninguém e gera benefícios para todo mundo. Então, é isso que você tem que pensar. Tem que estar no Instagram, tem que estar no Facebook. Tem que ter uma via de contato imediata com o seu cliente nessas redes sociais. Se tem uma coisa que o cliente não gosta, é de perguntar uma coisa e não ser atendido. Hoje, a nossa sociedade, ela pede respostas imediatas o tempo todo sobre tudo, né? Quem tem filho aqui sabe disso. A criança te pergunta uma coisa, você tem que falar para ela na hora. Senão, ela já não tem mais paciência. Isso é uma realidade que nós estamos vivendo hoje na nossa sociedade. Você que vai trabalhar com empresários, porque nós estamos falando de consultoria para a área empresarial, vai ver que essa necessidade é cada vez maior. Eu conheço muitos escritórios que colocam lá nos contratos para o cliente. Nós só você mande a sua dúvida, ou se você quiser falar com os nossos advogados, eles atenderão em até 48 horas. Gente, 48 horas é um prazo... Não é um prazo longo, mas para o empresário é uma eternidade. Se você esperar 48 horas para responder para ele, ele não vai falar com você nunca mais. Por quê? Porque o empresarial é muito dinâmico, o mercado de trabalho é muito dinâmico. Quando ele precisa de uma resposta, ele precisa daquilo imediatamente ou num curto espaço de tempo. Então, mantenha suas redes sociais com um contato direto, de preferência o WhatsApp, que é um contato mais rápido. Mas não pode ser e-mail? Até pode, se você responder e-mail com frequência, mas eu acho que o e-mail é uma coisa que demora um pouco mais. Aliás, na minha opinião, o e-mail está fadado ao desaparecimento aí em breve, porque outros aplicativos já acabaram abarcando toda a funcionalidade do e-mail. Isso na minha opinião, tá, gente? Eu mesmo utilizo pouquíssimo o e-mail e toda a comunicação se dá através do WhatsApp, que é muito mais rápido. Então, mantenha redes sociais, produza conteúdo de relevância para os interessados, para os seus clientes, e mantenha uma linha de comunicação direta com o cliente de forma rápida para estabelecer principalmente esse primeiro contato, que muita gente vai ver os seus posts e vai ter dúvidas a respeito. Esse primeiro contato é importantíssimo, porque é aí que você consegue angariar os clientes, mostrar para o seu cliente a importância do seu trabalho. Você também vai precisar de uma conta no Zoom, e no Zoom Meet a gente está falando de escritório digital, então eu estou falando de presença digital, autoridade digital e comunicação digital. Então essa comunicação vai se dar por WhatsApp e você também vai ter um aplicativo aí para as reuniões, que geralmente é o Zoom ou o Google Meet, para fazer essas reuniões. Importante a possibilidade de gravação. Se houver gravação, precisa ter autorização das partes, tá? É bem importante aqui, porque às vezes você faz uma reunião com o cliente para elaborar um contrato, qualquer coisa assim, a gravação facilita com que você possa acessar essas informações depois para fazer aquele ajuste fino na peça, verificar se tudo foi colocado e assim por diante, e também gera um histórico bem importante com o cliente, eu acho bem bacana, tá? Aí, se você tiver na versão gratuita, você não vai conseguir gravar. Se você tiver na versão paga, você vai conseguir gravar, mas a questão das reuniões eu acho que é algo bem importante para que você mantenha mesmo numa versão paga, para que você tenha todas as funcionalidades, tá? Outra coisa que você vai precisar no seu escritório digital é de um programa de assinatura digital, porque todos os documentos que vai correr no seu escritório vão ser de maneira digital.
Muita gente me pergunta assim, Alessandra, mas você acha que se eu não tiver um escritório físico, o empresário vai me contratar? Eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai te contratar. O que importa aí não é você ter ou não um escritório físico, porque o empresário nunca vai sair da empresa dele para ir no seu escritório físico. Ele não tem tempo para isso. Lembra que eu falei? Para atender empresário, tem que entender a cabeça do empresário. A cabeça do empresário está focada em resultados. Você é capaz. A pergunta que ele faz não é o advogado X tem um escritório físico ou não. A pergunta que ele faz é: o advogado X é capaz de me trazer resultados ou não? A cabeça dele está 100% nos resultados, tá? Por isso que você produzir um conteúdo de relevância é importante. Porque quando ele identificar no seu conteúdo os problemas que ele tem no dia a dia, ele vai dizer, opa, essa pessoa pode me ajudar. Essa pessoa pode me ensinar a fazer alguma coisa diferente. Oi, Thaisa, boa tarde, tudo bem com você? Seja bem-vinda. Então, é importante ele identificar no seu conteúdo os problemas que ele tem, porque aí ele vai entender que você é uma pessoa que pode auxiliá-lo. Agora, tem uma coisa, ninguém vai atender empresário com camiseta de político, com pijama. O fato de você estar na sua casa não significa que você possa atender uma pessoa de qualquer jeito. Por exemplo, eu hoje estou fazendo aqui a reunião do meu escritório, porque eu tinha que vir para cá alinhar alguns trabalhos aqui com o pessoal do escritório. Se eu estivesse atendendo da minha casa, eu estaria atendendo do mesmo jeito que eu estou aqui. Tá? Vestida formalmente, cabelo minimamente arrumado, né? Não dá pra dizer que tá arrumado, mas ok, passa. Ou seja, o que importa aqui não é o lugar onde você está, mas é a sua postura como profissional. Então você vai atender com a mesma roupa que você estaria atendendo no escritório, você vai passar uma maquiagenzinha básica para não atender o cliente com a cara de ontem, você vai ver o fundo que tá aparecendo quando você tá atendendo ele, tá? Não é bacana você atender, gente, sentado no sofá, sabe, com o computador meio virado, ou num lugar que a luz está ruim, ou que tenha um fundo feio, que tá tudo bagunçado, sabe? Tem gente que às vezes vai fazer a reunião, você olha, a cama do cara tá lá no fundo. E aí tá tudo bagunçado, com cobertor. Isso denota falta de profissionalismo. Então o problema não é de onde você está atendendo. O problema é você criar um local adequado para o atendimento. Ah, mas é dentro do meu quarto. Não tem problema, vira para a parede. Ah, mas a parede está feia. Coloca um papel de parede para dar um fundo. Se vista adequadamente. A Elizabeth, obrigada, querida. Se vista adequadamente, porque a nossa linguagem corporal fala muito a respeito do nosso profissionalismo. Se eu aparecer aqui de qualquer jeito falar com você meio-dia, né, com o cabelo todo desorganizado, né, vestida de qualquer jeito, a linguagem corporal vai estar informando a vocês que eu não estou dando muita importância para aquilo. Ou então que eu estou fazendo um negócio rapidinho só para acabar logo. Quando eu me preparo para fazer uma reunião e a pessoa percebe esse cuidado, ela vai ver aquilo com muito profissionalismo. Percebam que é uma linguagem corporal, não é nada que foi falado, não é nada que foi dito. Então, se a pessoa está num lugar escuro, a luz tá ruim. Vocês sabem que na minha casa eu comprei até uns refletores. Sabe aquele refletor quadradinho? E eu ligo dos lados, assim. Tem que tomar cuidado que às vezes deixa a gente que nem fantasma aquele refletor, né? Mas uma dica bacana que o pessoal de gravação me deu é que se você ligar o refletor contrário à parede, você não vira ele pra você, você vira ele pra parede. Ele faz a iluminação, né? A luz dispersa e faz uma iluminação legal. Faz toda a diferença. Tá? Então monta ali o seu lugar, não importa se é no seu quarto, se é lá na sala, se é na cozinha, monta o lugar de atendimento, que o cliente possa ver atrás uma imagem razoável, que não seja uma imagem de bagunça, você esteja adequadamente vestido, né? Trajes forenses. Nossa, mas precisa dessa formalidade? A nossa profissão pede um pouco mais de formalidade. Não significa que tem que estar gravata, paletó, não é isso. Mas pelo menos uma camisa, você tem que estar apresentável para o seu cliente. Isso vai indicar, olha, eu estou aqui com toda a atenção, o que eu estou fazendo é importante, você é um cliente importante para mim, e saiba ouvir sempre, tá? O advogado, ele é meio psicólogo, não tem jeito. Você vai ter lá uma parte de técnica, uma parte de audição, que muitas vezes não vai nem contribuir com o seu trabalho técnico, mas vai contribuir com o seu trabalho de relacionamento com o cliente.
Isso é importantíssimo. Muitos clientes deixam os advogados porque os advogados não souberam ouvir. O advogado pensa assim, isso aqui não vai ajudar nada para eu fazer minha peça, então deixa pra lá, não vamos nem conversar muito sobre isso, que eu preciso fazer a peça, que eu tenho prazo. E nessa ele perde o cliente. Então, a questão é, não importa que você esteja atendendo da sua casa, esteja adequadamente vestido, se apresente de uma maneira bacana para o seu cliente, para que você mostre a ele que aquilo é importante e saiba ouvir. Porque relacionamento, hoje em dia, é uma das coisas mais importantes que nós temos para manter clientes. Quando você quer saber se um advogado é um bom advogado, você pergunte a ele há quanto tempo ele atende os clientes dele. Se for um advogado que só tem cliente novo, ele tá na praça aí há 10 anos, o cliente mais velho dele tem 1 ano, você fala, opa, pode ser que tenha alguma coisa complicada aqui. E, gente, não é fácil, tá? A parte de relacionamento não é fácil. Mesmo no escritório digital, acho que o escritório digital foi pior para a parte de relacionamento. Cíntia, bem-vinda, tudo bem? Por que foi pior? Porque o cliente tem o seu WhatsApp, então ele tem um contato direto. E na cabeça dele, o processo dele é o único que você tem na vida. Graças a Deus não é, né? Nós temos vários, mas na cabeça dele, o problema dele é o único que você tem na vida. Então ele tem um acesso direto. Antes ele precisava ligar para a secretária, marcar uma reunião, se deslocar, então ele gastava menos o tempo do advogado. Hoje, com a questão do WhatsApp, eu vou dizer para vocês que é importante até incluir no relatório, no contrato de honorários, a questão de WhatsApp. Porque tem gente que aluga tanto, mas tanto, e gasta tanto tempo, que isso tem que ser contabilizado também. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, esse contato direto, unido ao fato das pessoas estarem extremamente carentes, eu acho que depois da pandemia isso piorou muito também, pode ser até um empecilho para o seu trabalho. Às vezes você tem que controlar a ansiedade do cliente, muitas vezes é mais difícil do que realizar o trabalho. Olha só que coisa maluca. Aí você vai dizer, Alessandra, mas eu não sou terapeuta. Você não é, mas você faz papel de terapeuta de vez em quando. Né? Controlar a ansiedade do cliente é muito complicado, tá? Colocar o WhatsApp no contrato é importante porque às vezes os clientes tomam tanto tempo que aquela demanda passa a ficar desgastante para você no sentido de que o seu tempo, todo o nosso ganho, né, todo o nosso controle é por tempo. Você vai fazer um contrato. Quantas horas eu levo para fazer esse contrato? Para estabelecer o valor dele. E às vezes você gasta tanto tempo no WhatsApp com o cliente que esse tempo excede o tempo que você vai utilizar para fazer aquele contrato. Então é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. No início, para você estabelecer essa relação, não tem como não responder, tá, gente? Precisa ser atento e tudo mais. Quando você entra no contrato para desenvolver alguma coisa, aí você vai deixar claro, tem atendimento por WhatsApp? Tem. Eu acho muito difícil você fazer um atendimento hoje que você não deixe disponível o WhatsApp. Mas precisa ter um tempo para aquilo. Se estiver excedendo esse tempo, aí você tem que dizer, olha, já está excedendo o tempo que a gente tem em contrato, isso está prejudicando as questões técnicas, e aí com muito jeito você vai encaminhando aquilo. Eu acho que hoje a questão de relacionamento com o cliente é um dos maiores desafios do escritório digital, justamente por esse acesso facilitado. Tá? Eu já falei com vários colegas sobre isso, vários deles me falaram que colocam sim o atendimento no WhatsApp nos contratos, as reuniões online, isso não tem nem o que falar, tem que estar no contrato, porque é hora técnica, hora trabalhada, sem dúvida nenhuma. Agora, quando você tem aquele cliente que começa a te mandar áudio de 10 minutos, aliás, gente, áudio de 10 minutos é falta de educação, né? Não pode fazer isso. Às vezes você particiona tal, mas você não pode fazer áudios tão longos assim, né? A gente precisa de criar umas regras, né? De boas práticas digitais, porque as pessoas ainda não têm isso. Elas ainda não têm essa noção. Mesmo porque muitas pessoas passaram a entrar 100% no digital depois da pandemia. Nós temos um tempo curto ainda, então ainda vai aí muita educação digital para que as pessoas entendam como é que os aplicativos, como é que as ferramentas digitais funcionam. Bom, muito bem, já falei que você tem que ter redes sociais, falei que tem que ter o WhatsApp à disposição, conta no Zoom ou no Google, falei da assinatura digital e dê preferência sempre para assinatura digital que tenha o protocolo ICP Brasil para você não ter problemas, principalmente com órgãos públicos. A utilização de um drive digital é importantíssima, tá?
Então você vai manter lá o seu drive digital, vai dar acesso às pastas a quem você quiser. É muito comum também no escritório digital você ter parcerias com outros advogados, muito comum. Tá? Então aí você pode compartilhar essas pastas com mais facilidade, e eu sempre oriento que você tenha uma pasta de cada cliente. Todos os documentos que você vai mandar para esse cliente, você mantenha numa pasta documentos compartilhados. E aí você pode mandar o link para aquele cliente, porque senão toda hora ele fica assim: ah, doutora, sabe aquele contrato que você revisou? Você me manda de novo? Ah, doutora, sabe aquele termo que você fez? Você me manda. Aí você fala: olha, está na pasta compartilhada. Essa pasta só tem as últimas versões. Então, tudo que você precisar de documento que saiu daqui do jurídico, você pode acessar o link da sua pasta compartilhada. Lá você deixa todas. Então, ele vai ter acesso só àquela pasta compartilhada. Você tem uma pasta dele, que tem lá tudo aquilo que você está trabalhando dele, e ele tem acesso só à pasta compartilhada. E assim você evita esse problema de toda hora eles estarem pedindo alguma coisa, alguma atualização, algum documento que tenha sido feito. Com o aumento dos clientes, você vai precisar de um software jurídico para controlar tudo isso. Mas, enquanto você tem um número razoável de clientes, você pode utilizar muito bem a agenda do Google ou a do Teams para organizar toda a demanda e aquilo que você tem que fazer. Principalmente na consultoria, a gente tem que sempre organizar os feedbacks, os retornos, as reuniões, que geralmente acontecem de 15 dias ou mensalmente, dependendo da característica da empresa. Então, tudo isso já tem que ficar organizado na agenda para que você consiga visualizar, e o cliente também precisa ter acesso a isso. E uma forma de pagamento à disposição, que geralmente é o Pix do escritório, ou se a pessoa não tem o escritório estabelecido, está trabalhando diretamente, o contato, as informações de depósito para que o cliente faça o Pix do advogado ou do escritório que ele trabalha, e para que esse pagamento seja feito, e aí ele retorna com o comprovante para que você dê baixa, né? Considerando que você não tem um programa para fazer isso, vai fazer manualmente. Então essas são as dicas para o escritório digital. Vou repassá-las com vocês para que vocês memorizem isso. Então, presença nas redes sociais, principalmente Instagram e Facebook. Construir uma imagem de autoridade com conteúdo relevante para o cliente. Utilizar ferramentas para vocês fazerem reuniões digitais, Google Meet ou Zoom. Utilização de assinatura digital com o protocolo ICP Brasil. Utilização de drive virtual. Software jurídico só se você tiver um número muito grande de clientes, e agenda do Google ou do Teams para facilitar a organização das demandas, e uma forma de pagamento à disposição do cliente, que hoje o que tem sido mais corriqueiro é o Pix, que é mais rápido e não gera grandes problemas aí, certo? Espero que você tenha gostado, que as dicas tenham ajudado. Fiquem comigo todas as quartas-feiras, o nosso horário é ao meio-dia, e eu já combinei que eu vou fazer de onde eu estiver. Geralmente eu estou no escritório nesse horário, mas já fiz da cabeleireira, já fiz do supermercado, onde eu estiver eu vou entrar meio-dia e conversar com vocês. Aqui é a vida como ela é, né? Nós sabemos que nem sempre a gente consegue controlar tudo, mas esse horário é nosso e é super importante para essas dicas. Quem é do Consultores do Digital, hoje à noite a gente tem o Implementation Day para auxiliá-los a fazer uma consultoria do início até o fim. Eu espero por vocês. Fiquem comigo, nós continuaremos disponibilizando dicas e materiais para vocês. Beijo grande e até semana que vem. Tchau, tchau. Ah, outra coisa, se vocês quiserem assuntos específicos nas quartas-feiras ao meio-dia, pode mandar aí pra gente no chat. E aí a gente toda quarta-feira vai pedir sugestões de vocês com relação ao tema das próximas semanas. Beijo grande, bom dia para vocês, fiquem com Deus, tchau, tchau.